Ok, então. Bom dia, obrigado pelo convite. É bom estar com as pessoas, com colegas, para a gente conversar sobre, de maneira de falar sobre questões ligadas à avaliação, ao funcionamento, né, das áreas na CAPES, como funciona a questão, né, dessa regulação, né? Mas assim, o assunto específico hoje, né, que foi pedido, é para falar sobre a produção artística na pós-graduação. Aí eu começo colocando aqui, né, a área de artes, a coordenação, ela é formada pelo coordenador geral, né, que é o professor Paulo Ricardo Merizio, coordenadora adjunta de programas acadêmicos, Manuela Afonso Rodrigues, e eu estou como coordenador adjunto de programas profissionais. O que acontece é que a área de artes ela tem assim, uma peculiaridade muito interessante, o que a torna dinâmica, rica e complexa também, porque ela envolve diversas sub-áreas, né? E a gente, já historicamente, na coordenação de área, você tem pelo menos 3 dessas sub-áreas representadas. Então, vejam só, o Merizio, ele é de programas de artes da cena, de artes cênicas. A Manuela, de artes visuais. E eu, de música. Aí o que acontece é que, por exemplo, eu estou como coordenadora adjunta de programas profissionais, mas eu não lido apenas com os programas profissionais, porque a gente tem programas profissionais de música, em arte da cena, quer dizer, que engloba outras, enfim, dança, e artes, de um modo geral. A gente não tem programas profissionais em artes visuais. E, por outro lado, então o que acontece? A gente precisa ter, dentro da coordenação, olhares mais específicos dessas sub-áreas para você entender melhor esse grande universo que é a área de artes. Então, só em texto dessa contextualização, eu trouxe aqui um recorte dos atuais programas de pós-graduação em artes, né, em funcionamento, eles são assim denominados, para a gente ter uma ideia, né, dessa divisão das sub-áreas. Arte e cultura visual, um programa. Artes, de modo geral, 12. Artes cênicas, 13. Artes da cena, 3. Artes visuais, 9 programas. Artes, cultura e linguagem, um programa. Cinema e arte do vídeo, um programa. Computação, comunicação e artes, um programa. Dança, 3. Dança na contemporaneidade, um programa. Ensino das práticas musicais, 1. Ensino de artes cênicas, 1. Estudos contemporâneos das artes, 1. História da arte, 2. Música, 22. Música na Amazônia, 1. Práticas musicais, 1. Então, vejam só, né, nessa divisão de já temos quase cerca de 90 programas, a gente tem essa divisão principal nessas sub-áreas, né, de música, artes cênicas, arte da cena, como a dança ainda está inserida na arte cênica e arte da cena, e artes visuais e artes de um modo geral, né? E então essa diversidade ela deve estar presente dentro da composição da coordenação, porque quando isso envolve a questão das diversas comissões que são formadas para todos os processos de avaliação dos editais, etc. e tal. Bom, aí já agora entrando no assunto que me foi pedido, né, que é a produção artística na pós-graduação, eu achei interessante trazer aqui um breve histórico de como, né, a produção artística passou a ser avaliada dentro do processo avaliativo dos programas de pós-graduação, né, regidos pela CAPES, organizados dentro da área de artes. Então, o termo, né, qualis artístico, ele surgiu a partir de uma iniciativa da CAPES para aprimorar a avaliação da produção artística nos programas de pós-graduação da área de artes.
Porque a avaliação da pós-graduação aqui no Brasil ela sempre esteve centrada naqueles parâmetros acadêmicos mais tradicionais que perpassam todas as áreas do conhecimento, né? Nós temos 50 áreas de conhecimento dentro da CAPES. Então, esses parâmetros de avaliação sempre esteve centrada, sobretudo, em artigos científicos e periódicos indexados. Mas também com o crescimento dos programas de pós-graduação na área de artes, tornou-se necessário reconhecer e classificar as produções artísticas como uma parte legítima da pesquisa. Então, o Qualis Artístico ele foi implementado em 2007, justamente com o objetivo de incorporar ao processo de avaliação da pós-graduação, dos programas de pós-graduação, aquela produção artística diretamente relacionada aos cursos de pós-graduação. E tendo, assim, realmente como objetivo, como meta principal, a valorização das ações que articulam pesquisa acadêmica de pós-graduação com a criação de obras artísticas. Esse vínculo é fundamental, vocês vão observar ao longo de toda essa exposição, essa necessidade, esse imperativo de articulação, né? Então, por exemplo, não é considerada a qualidade intrínseca das obras, né, no caso das obras artísticas, né, a produção artística, não é considerada a qualidade intrínseca das obras, mas sim o contexto de realização e difusão dessa produção, assim como a sua coerência com a proposta do curso de pós-graduação. E a gente observa, né, sobretudo, as coordenações, coordenadoras, coordenadores, que o processo de avaliação ele é realizado através das fichas produzidas a partir do preenchimento do Coleta CAPES. E é importantíssimo frisar que apenas um preenchimento minucioso é que permitirá que os avaliadores, as avaliadoras, construam uma imagem mais precisa de cada produção. Porque se essas fichas, né, esse preenchimento do Coleta CAPES, ela não tem uma descrição suficiente, é muito difícil ocorrer uma boa avaliação. E também é importante frisar que o eixo da avaliação é a produção dos programas e não dos indivíduos. Trata-se de perceber como o conjunto da produção artística dos programas é reconhecido pela área a partir de sua repercussão e abrangência. Então, o que foi retirado, que eu apresentei aqui, isso está em 2 comunicados, né? Informações sobre o processo de avaliação de produção artística, quais artísticos da área de artes, documentos produzidos em 2012 e 2013. E todos esses documentos eles podem ser encontrados, acessados da página da área de artes. Né? Todas as áreas da CAPES têm a sua página na internet e a gente tem não só os documentos atuais, mas um histórico de documentos anteriores. Então, esses documentos podem ser acessados lá. Bom, aí, seguindo, já em 2018, foi instituído um grupo de trabalho sobre o Qualis Artístico e eventos, com o objetivo de propor critérios específicos para a classificação de produções artísticas e publicações em anais de eventos científicos. E um dos objetivos, né, desse grupo de trabalho era a elaboração de parâmetros gerais que passariam a orientar a avaliação da área, considerando essa grande diversidade de linguagens, formatos e contextos de circulação das obras. É importante a gente também observar que esse grupo de trabalho ele não era específico da área de artes, era para todas as áreas, e como eu vou apresentar agora a seguir. O Qualis Artístico surgiu a partir da demanda da área de artes, mas depois, a partir desse grupo de trabalho, a gente observa que
avaliação da produção artística também já foi incorporada por outras áreas, não somente a área de artes. Então, a partir desse grupo de trabalho, né, que finalizou, foi em 2018, houve a implementação de novos critérios para o Qualis Artístico-Cultural, que substitui o anterior Qualis Artístico, ou seja, atualmente a gente fala em Qualis Artístico-Cultural e não mais o Qualis Artístico. Porque o que acontece, justamente o que eu estava comentando, essa mudança ela possibilitou o uso desse indicador por áreas além de artes, como arquitetura, urbanismo e design, comunicação e informação, antropologia, arqueologia e ciência da computação. Embora a gente observe que há um uso muito maior na área de artes do que nessas outras, até porque eles estão começando agora, né, é relativamente recente, nessas outras áreas, a adoção do Qualis Artístico-Cultural, e também cada área tem autonomia para discutir, para debater e para consolidar e definir quais são os tipos, as tipologias de produção que vão ser mais adequadas a cada área e que, por sua vez, vão ser passíveis, né, de classificação dos programas. Aí eu retirei uma observação, né, textual, que a coordenadora desse grupo de trabalho foi a Vera Beatriz Siqueira, que foi coordenadora da área de artes antes do Merizio. Então, abre aspas, é possível usar o mesmo tipo de qualificação e indicadores para essas outras áreas, mantendo-se a importância de valorizar a produção artística, que é central nos programas da área de artes, um tipo de produção acadêmica e intelectual que precisa ser qualificada como as demais produções intelectuais. Então, isso é algo que a área de artes, né, desde o aparecimento do Qualis Artístico, isso vem sendo aperfeiçoado nesses últimos anos, da gente colocar, da gente definir, né? A gente tem 5 tipos de produção intelectual que têm o mesmo valor, não existe uma hierarquia de valores. É claro que isso vai variar muito em função da missão, objetivos e o perfil de cada programa. Se é um programa acadêmico, se é um programa profissional, e se as linhas, por exemplo, as linhas de pesquisa, se você tem uma linha muito forte em criação artística, em poéticas artísticas, okay? Que, na verdade, você vai ter, provavelmente, uma produção artística extremamente vinculada a essa linha, né? Então, isso é sempre uma conceituação bastante dinâmica em função do objetivo, missão de cada programa. Mas, a princípio, a área não existe uma hierarquia de valores dos 5 tipos de produção que eu vou apresentar mais tarde. A partir desse documento de 2018, entende-se por produção artístico-cultural os produtos e processos criativos, poéticos, interpretativos que resultam de pesquisa acadêmica produzida no âmbito dos programas de pós-graduação do país, expressos por meio de linguagens visuais, cênicas, musicais, literárias, etc. Outra questão extremamente importante. A avaliação recai não na obra em si, mas sim no contexto de sua apresentação pública e de seu impacto para o desenvolvimento da área e do conhecimento científico. E há um leque muito amplo de produções artístico-culturais que podem estar presentes em múltiplas áreas, como artes, literatura, design, comunicação e antropologia. Toda essa questão é muito interessante porque, de certa forma, quando você expande essa utilização do Qualis artístico-cultural, você o fortalece, porque são mais áreas entendendo a importância, né, desse tipo de produção. Então, a proposta de um Qualis artístico-cultural busca contemplar as especificidades dessas áreas, estabelecendo uma estrutura básica
a partir da qual podem ser criados indicadores, pesos e métricas particulares. Tanto que houve a manutenção do mesmo indicador de qualificação empregado nos demais quales da CAPES, A1 a C. Né? É claro que a gente vai ver futuramente nas outras tipologias de produção intelectual, você usando não A1, A2, A3, mas, por exemplo, livros L1, L2, né, produtos técnicos tecnológicos T1, T2, enfim. Né? Mas produção artística, você usa o mesmo indicador da produção em artigos e periódicos, né? Por exemplo, A1, A2. E que agora também vou comentar futuramente dessa mudança que já está ocorrendo nesse quadriênio, né? Da gente passar todas as áreas, não é uma prerrogativa, não é uma questão somente da área de artes, da produção em artigos, em periódicos. Até então, a gente avaliava o periódico, né? A1, A2, e a partir de agora, desse quadriênio, já começou em 2025, o que vai ser avaliado é o artigo em si. Mas, na verdade, é como a gente avalia a produção intelectual em si, a produção artística, cultural. Né? A área de arte, por exemplo, a gente avalia uma produção artística, cultural, a partir dela, né? E o local que ela é realizada, o meio, apenas complementa as informações sobre a difusão da obra, da produção artística. E, no caso, a produção textual, especificamente em artigos, a avaliação vai ser em cima do artigo em si, e o meio de difusão, a revista, o periódico, a gente vai adotar o mesmo critério, todas as áreas vão adotar o mesmo critério, ou seja, o periódico é o meio de difusão e não o objeto de avaliação em si. Bom, eu fiz um pequeno desvio, porque eu achei importante, né? Porque a área de artes isso é mais fácil de entender, porque a gente já realiza esse tipo de avaliação da produção artística, tudo, há muito tempo. Né? E a gente não avalia, por exemplo, se determinada produção ela é apresentada num show, numa arena multiuso, você não avalia essa arena multiuso, você está avaliando a produção. E a mesma coisa vai acontecer com um artigo publicado em periódico. Mas, voltando ao nosso tema, né, que é a produção artística-cultural, produção artística-cultural, para que uma produção artística-cultural seja qualificada, é necessário que atenda a um conjunto de requisitos mínimos. Bom, primeiro, esses requisitos devem ser avaliados periodicamente pela área correspondente em diálogo com a comunidade científica. Então, a gente observa, né, em vários mecanismos de ação na própria modus operandi, o modus da ação das áreas, por exemplo, das áreas de arte. A gente está em permanente diálogo com as associações de área, por exemplo, seja ANPOM, no caso de música, Abrace, de artes cênicas, ANPAP, de artes plásticas, de artes visuais, Confaeb. A gente tem várias associações, né, das sub-áreas que a coordenação de área está sempre em permanente diálogo, participando dos eventos, dos fóruns de discussão, e, no caso das coordenações, também seminários de meio termo, e as diversas comissões também das áreas que são integradas por pessoas docentes dos programas, né, no caso de artes, de todas as sub-áreas. E justamente a gente espera que essa participação nessas comissões, tudo também, isso gera um diálogo maior dos programas nessa construção, né, o que a gente fala também desse diálogo com a comunidade acadêmica. Então, tudo isso está em permanente construção, né, em permanente avaliação, né, eles são avaliados periodicamente. Em linhas gerais, as produções devem ser avaliadas em função do seu impacto e, complementarmente, do seu papel indutor na comunidade nacional. Veja só, todas as questões ainda foram levantadas e definidas, né, por esse GT de 2018.
Critérios obrigatórios: aderência à pesquisa desenvolvida no programa, apresentação pública da produção e acesso permanente aos resultados da produção, né? Isso é algo assim, importantíssimo, importantíssimo. A gente vai observar, né, no caso das coordenações, quando vão inserir, né, na plataforma Sucupira, na hora da justificativa, né, a gente precisa ter esses critérios. Então, muitas vezes acontece de uma produção artística, ou mesmo outra, você tem um link, e o link você não consegue abrir. A importância de você fazer um PDF com um print de tela, em algum momento que as coordenações possam se municiar de um material que permita a comprovação, né, tanto da apresentação pública da produção, como esse acesso permanente aos resultados de produção. Então, está aqui também a fonte, onde eu retirei essa conceituação básica desse GT de 2018, que foi coordenado pela professora Vera Siqueira. Bom, aí eu vou entrar um pouco mais especificamente no nosso documento de área, da área de artes, o que está vigente, que é 2025 a 28. Então, aqui a gente vai ver as diversas fases da avaliação quadrienal. Isso foi da avaliação quadrienal passada e também dessa atual, que terminou recentemente. Você tem uma etapa de preparação que você tem... vejam só, a primeira comissão são as comissões de classificação da produção intelectual. Então, a gente tem, na área de arte, você tem 5 comissões, porque a gente adota os 5 tipos de produção, né, que eu vou explicar mais tarde. Aí depois você tem, a partir desses dados levantados, uma comissão de análise qualitativa da produção destacada, que, por sua vez, leva também uma comissão de indicadores que são gerados a partir de tudo isso que já foi classificado, observado, e também alguns dados que são até quantitativos, que, embora a ênfase da avaliação na área de arte seja bastante qualitativa, mas alguns dados quantitativos não devem ser observados. Relação orientando-orientador, disciplinas ofertadas, enfim, que as coordenações sabem, né, desse preenchimento, né, do trabalho que dá. E todos esses dados, né, a 4ª comissão seria a comissão final de avaliação, que vai trabalhar em cima de todos esses dados até chegar no conceito final do programa. Mas vejam só, esse foi mais o intuito de mostrar como essas comissões de classificação da produção intelectual, elas fazem parte de um processo muito mais amplo. Então, a gente pode observar que um programa ele não é avaliado somente pelo tipo de produção, porque antigamente a avaliação era toda muito centrada nessa produção bibliográfica de docentes. Até, digamos, 3 períodos atrás, 4 períodos atrás, a avaliação, basicamente, de um programa era em cima daqueles docentes que produziam, sobretudo, se possível, muito, né? E o foco da avaliação vem mudando nesses últimos anos. E a ideia também de trazer um pouco essa exposição é mostrar para vocês como isso já vem mudando, e a tendência é, cada vez mais, a gente passar por essa avaliação bem mais qualitativa, que era uma ideia que surgiu há uns 8, 10 anos atrás, da avaliação multidimensional. Você teria um programa que seria composto, avaliado em suas múltiplas dimensões. E, de certa forma, a gente acaba chegando um pouco nisso também. Não como a proposta inicial foi concebida 10, 20, 12 anos atrás, né? Mas a partir de todos esses dados que
são inseridos e que são avaliados por todas essas comissões, em todo esse processo que é muito amplo. Então, voltando aqui, né, a produção intelectual de docentes, discentes e egressos foi aquela primeira comissão do fluxograma, né, atrás, está aqui, né, voltando, essa primeira aqui, né, ela é classificada em 5 comissões. Então, primeiro, comissão de classificação de artigos. Classifica os artigos destacados pelos programas na plataforma Sucupira. Segunda, comissão de classificação de livros, capítulos, classifica a produção bibliográfica em livros destacada pelos programas na plataforma Sucupira. A terceira, comissão de classificação de artigos publicados em anais de eventos, classifica os textos completos publicados em anais de eventos científicos da área, destacados pelos programas na plataforma Sucupira. Isso é muito interessante, porque é uma característica da área de artes, porque nem todas as áreas elas classificam e adotam, né, um valor para fins de avaliação, artigos completos publicados em anais de eventos. A área de artes entende que é importante para a produção de conhecimento, né, de todas as suas sub-áreas, por exemplo, essa produção, né, que envolve muito, sobretudo, discentes, docentes com discentes. E, então, há um grande conhecimento produzido através dessas publicações e que são extremamente dinâmicas, né? Porque a gente tem essas publicações em anais de eventos com uma certa regularidade, essas principais associações, né, de seus eventos publicam seus anais, então há um grande acesso a eles. E também temos a Comissão de Classificação da Produção Artístico-Cultural, que classifica a produção artístico-cultural destacada pelos programas na plataforma Sucupira, né? Totalmente em cima daquilo que a gente mencionou atrás. Mas vocês vão observar que a característica de avaliação de todos esses 5 tipos de produção intelectual são muito parecidas. E, por fim, o mais recente, né, que é a produção técnico-tecnológica. Então, a gente tem também a Comissão de Classificação de Produtos Tecnológicos, classifica a produção técnico-tecnológica destacada pelos programas na plataforma Sucupira. Aí, outra coisa importantíssima, a análise da produção intelectual desses 5 tipos de produção, né, que compõem a produção intelectual na área de artes, essa análise se concentra nos produtos destacados, seja de discentes, docentes, egressos ou do próprio programa. No caso, quando o programa tem que, né, botar suas 5 produções destacadas, os docentes, 4 produções destacadas ao longo do quadriênio, né? Enfim, discentes também, a gente pede, né, que egressos também, porque hoje em dia a avaliação ela é muito focada na formação. E quando você foca na formação, o importante também, sobretudo, é a gente observar produção discente e egressos, porque a gente consegue mapear melhor o que o programa está fazendo, qual é a contribuição do programa para a sociedade, né? E é claro que a pesquisa do docente, do corpo docente, é super importante, porque está inserida em toda a criação de conhecimento, das pesquisas, as linhas do programa, mas, ao contrário do que era há uns 15 anos atrás, que a avaliação era basicamente em cima da produção docente, hoje em dia, com essa perspectiva de você avaliar a formação do programa, o que o programa está entregando para a sociedade, essa produção ela fica mais diluída dentro de todo um contexto do programa como um todo. Então, vejamos, a análise qualitativa de todas essas 5 tipologias é realizada por cada uma
destas 5 comissões, né, que eu mencionei anteriormente, seguindo agora esses critérios. Primeiro critério, aderência. É importantíssimo, né? Você tem que ter um atendimento aos objetivos e metas do programa. Coerência em relação à modalidade do programa. E coerência dos tipos de produtos com as linhas de pesquisa de atuação do programa, né? Então, se é uma produção, né, pode ser bibliográfica, em artigos, artística ou técnico-tecnológica, se ela não tiver essa aderência, né, objetivos e metas, a modalidade do programa e com as linhas de pesquisa e atuação, ela provavelmente não vai ser bem avaliada, porque, né, o objetivo é também ter aderência. O meio de difusão é importante, né? Agora, então, vou voltar à questão da produção em artigos, em periódicos, né? Já a partir de 2025, o que vai ser avaliado é o artigo per se, e não mais o periódico. Até a avaliação passada, que se encerrou em 2024, né, 2021, 2023, 21, 22, 23, 24, sim, ainda se avaliou o periódico. Mas, a partir dessa avaliação de 25 a 28, o que vai ser avaliado vai ser o artigo em si. E o meio de difusão também é um critério bastante importante para a avaliação do artigo, assim como a produção artístico-cultural e todas as outras 5. Né, a gente tem, por exemplo, citar em artigos completos em anais de eventos. A gente observa muito na subárea música, aqueles anais completos publicados nos anais da ANCOM, da Abrapem, da ABEM, que são associações de área, são artigos que são bem avaliados, porque esses eventos são bem avaliados e os artigos completos, né, também tem essa avaliação de acordo com esse meio, assim como é produzido pela Abrace, de artes da cena, arte cênica, a ANDA, de dança, de artes visuais, e por aí. Quer dizer, o meio de difusão é um critério importante para a avaliação. Vai ser agora, inclusive, para o artigo. O periódico é o meio de difusão, e não mais o que vai ser avaliado. Outra questão também que se fala muito, né, que é o impacto. E vejam só, quando houve um GT de impacto, né, na CAPES, de modo geral, porque quando se começou a falar em impacto, todas as áreas das humanidades tomaram um certo susto, porque a gente sempre tinha aquele conceito do impacto ligado ao impacto econômico. Não, mas aí quando a gente vai observar, existem vários tipos de impacto. E à medida que esses tipos de impacto começaram a ficar mais claros, ficou muito mais fácil para a gente observar o que a gente produz, né? Que você tem, por exemplo, impacto cultural, educativo, social, acadêmico ou outro tipo. Então, a gente aqui nem precisa mencionar um impacto econômico, que talvez não seja o caso, mas com certeza a gente vai ter uma produção com impacto, se não de todos, pelo menos um desse tipo de impacto. E no documento de área, né, vocês podem acessar o documento. Aliás, acho que é uma grande recomendação que todas as pessoas leiam, né, os documentos que estão lá na página da área de artes. É a ficha de avaliação e o documento de área, porque tudo lá está bem claro e explicado. O documento de área explica bem os tipos de impacto, a definição de cada tipo de impacto. Então, ainda, né, desse critério do impacto, pode ser cultural, educativo, social, acadêmico, outro tipo, é importante acesso aberto ao produto, garantindo possibilidade de impacto futuro. É importante também produtos em coautoria com discentes, egressos e participantes externos. Isso é algo que não era muito comum, ainda não é, né? A área
a produção em coautoria com discentes. E isso é algo que vem sendo, de certa forma, incentivado, até porque a gente tem que pensar, nós temos nossas peculiaridades, nossas particularidades enquanto área, as sub-áreas também têm suas especificidades, mas nós somos uma das 50 áreas da CAPES. E a avaliação, ela tem regras gerais que devem perpassar todas as 50 áreas. Então, por exemplo, algo que era sempre muito observado com relação à área de artes é que havia pouca produção declarada, né, em coautoria com discentes e egressos, por exemplo. Então, mas já nessa última avaliação, já houve uma melhora nesse sentido. Ainda não como outras áreas, mas a gente está começando a, se não mudar um pouco essa cultura, mas começar a declarar mais, porque isso é outra questão também muito importante. A questão da ausência de notificação ou subnotificação. Como é que você pode avaliar algo que você não tem acesso? Então, por exemplo, se determinado produto, né, uma das 5 tipologias, no caso, produto artístico-cultural, se ele não é bem descrito em sua justificativa na plataforma Sucupira, como é que você vai poder avaliar bem se falta informação, né? Então, a gente precisa ter todas as informações, se possível, porque vai melhorar a avaliação. Isso é algo que, desde os últimos seminários de meio termo, as coordenações vêm enfatizando essa necessidade, né, de melhorar a notificação. Bom, então, até agora, a gente viu, né, os critérios: aderência, meio de difusão, impacto. E inovação, né? Outra coisa também que, quando surge essa palavra, toma um susto, assim, que você pensa que inovação são novas tecnologias, né? Não só, né? Inovação, a gente pode entender como um avanço nas fronteiras do conhecimento da área, um produto experimental, temas pouco estudados, preenchimento de lacunas de conhecimento, inovações tecnológicas de produtos e processos profissionais, resolução de problemas profissionais determinados na área de artes e cultura, e por aí vai. Novamente, enfatizando, a gente tem toda a descrição, né, do impacto, da inovação, no documento de área. E também, quem tiver interesse, existe, a CAP já fez GTs em inovação e impacto, e tem documentos, né, do GT de tecnologia, de inovação e de impacto. E outra questão importante é a relevância da produção. E aí essa relevância ela pode ser observada, né, com a existência de fomento e ou patrocínio de agências, instituições científicas e culturais, o aval institucional por meio de editais, seleção por pares, premiação, veiculação e publicação, um evento relevante para a área. Então, novamente, voltando na questão do preenchimento das informações na plataforma Sucupira por parte das coordenações, já só que a gente tem todos esses campos que podem ser preenchidos, né? Então, é importantíssimo constar, porque uma determinada produção ela vai ser observada e avaliada em cima de todos esses critérios. No caso, falando da produção artístico-cultural, mas a gente também, esses critérios são os mesmos para as 5 tipologias que a área adota. Aí, a fonte, geralmente eu tirei todas as informações do documento de área de 2025-2028, que está aí na página de área de artes da CAPES. Bom, eu acho interessante também mostrar para vocês, né, a questão da produção intelectual e avaliação quadrienal, e apresentando a nova ficha 2025-28, que vai ser a ficha que vai balizar, que vai pautar
a avaliação que vai ser realizada ao fim desse quadriênio que nós já começamos. Estamos no segundo ano do quadriênio. Né? O quadriênio se encerra no final de 28 e a avaliação realizada no início de 29 desses 4 anos. Então, eu vou apresentar aqui, eu acho que eu vou sair aqui do fundo da tela, talvez fique mais nítido. Só, eu trouxe para vocês observarem, bom, primeiro, como nós chegamos nessa ficha. Essa ficha foi exaustivamente debatida e discutida também nas associações das sub-áreas, no seminário de meio termo, né? Houve a formação de vários grupos de trabalho dentro da área de artes, com nomes indicados pelas coordenações no último seminário de meio termo, e esses nomes foram convidados a participar de diversos grupos de trabalho que a área criou para a discussão dessa nova ficha. Então, é sempre importante a gente frisar que nada cai de paraquedas. Tudo é construído exaustivamente de modo coletivo. Então, eu acho interessante a gente mostrar os quesitos, né? São 3 quesitos principais com vários itens para avaliação. O programa, então você tem um primeiro item, é avaliado com 60% de peso, identidade e condições de funcionamento do programa. Missão, corpo docente, infraestrutura, articulação entre áreas, concentração, linhas/projetos de pesquisa e estrutura curricular. Aí, em seguida, né, 2 outros itens com peso menor, princípios, procedimentos e o uso dos resultados da autoavaliação alinhados ao planejamento estratégico do programa. E o terceiro item, o planejamento estratégico do programa em articulação com o plano de desenvolvimento institucional ou equivalente, incluindo as políticas afirmativas e de promoção de equidade. Aí, o segundo quesito, que é a formação e produção intelectual. Vejam só que a gente tem 4 itens nesse quesito, os 4 com o mesmo percentual, 25%, ou seja, todos os 4 têm o mesmo peso. Aí vocês vão observar onde que eu quero chegar. Então, o primeiro item, qualidade das teses, dissertações ou equivalentes e adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. O segundo item, destino e atuação dos egressos do programa em relação à formação recebida. O terceiro, qualidade da produção intelectual de discentes e egressos do programa. Então, a gente observa já o uso da avaliação da produção intelectual. E o quarto, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do programa. Então, vejam só. Produção intelectual do corpo docente do programa. 25% do segundo quesito, formação e produção intelectual, que tem o mesmo peso da produção intelectual de discentes e egressos, o mesmo peso de destino e atuação dos egressos do programa e o mesmo peso da qualidade das teses e dissertações produzidas pelo programa. Então, vejam só que o foco mudou bastante de uns 15 anos para cá, porque a avaliação era basicamente em cima da produção intelectual, sobretudo produção bibliográfica, do corpo docente. Agora, não. Ele é um item importante, mas ele está inserido numa avaliação qualitativa muito mais multidimensional. A gente observa várias dimensões dessa avaliação. Então, basta ver que o termo produção intelectual ela entra aqui, né? E ela é tão importante quanto a qualidade, porque o que o programa entrega à sociedade também é destino à atuação dos egressos em relação à formação e essa qualidade das teses e dissertações em adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa.
Aí, o terceiro quesito, que é o impacto, pode ser local, regional, nacional, internacional. Isso é algo extremamente importante, porque se você tem um programa cuja missão seja totalmente local, regional, você não pode esperar um processo consolidado ou pelo menos em fase de implementação de uma internacionalização, né? Você vai esperar do programa que ele tenha aquele impacto na sua cidade, na sua região, e por aí a avaliação vai ser em cima disso, né, desse impacto. Então, isso é muito importante, porque a avaliação ela vai ser toda feita, ela é toda realizada em cima da missão, objetivos de cada programa. Então, nesse terceiro quesito do impacto, pode ser local, regional, nacional ou internacional, ou também, porque, né, você tem programas que têm um impacto internacional e também nacional, e que também gera um regional. Mas, enfim, é só para você não botar uma camisa de força, engessar todos os programas, né, uma mesma expectativa e exigência que, na verdade, vai depender da sua missão e objetivo. O que o programa se propõe a ser. Então, dentro do quesito impacto, a gente tem esses 3 itens. O primeiro, inserção, visibilidade, popularização da ciência, com peso de 40%. Inovação, transferência e compartilhamento de conhecimento, 30%. E impactos do programa para a sociedade, 30%. Então, e o que acontece? Isso, é claro, eu retirei esse quadro da ficha de avaliação que está na página do Midiade de Artes, e que a gente vai encontrar um detalhamento extremamente pormenorizado de todos esses itens aqui. Então, se você pegar, por exemplo, esse item, programa 1.1, identidade e condições, né? Ou aqui, se pegarmos, no caso, especificamente, eu falo em produção intelectual, né? Que a produção artístico-cultural está inserida, tanto de discente egresso como de corpo docente. Se a gente entrar, se vocês forem entrar lá na ficha, no documento, ficha de avaliação 2025-28, você tem uma descrição extremamente pormenorizada do que se espera para esses itens, aí com vários subitens. Então, eu acredito que não apenas as coordenações devam se inteirar e ler atentamente esse documento, mas, sobretudo, o corpo docente também, se possível, o corpo discente, porque vão passar a entender melhor o que se espera que o programa declare, porque o programa faz, né? Então, quer dizer, essa questão toda dessa ausência de notificação ou de subnotificação, né? Isso também é gerado, às vezes, por esse desconhecimento do que se espera que seja declarado. Mas a gente pede que seja declarado o que o programa produz. Então, lendo esses documentos, acredito que as coisas fiquem muito mais fáceis de entender o que se espera, né, para esses itens aqui. Então, está aqui a fonte, né, justamente o que eu comentei, Artes, ficha 2025-28, que está aqui na página da área de artes, no site da CAPES. Então, basicamente, gente, é isso que eu quis apresentar para vocês, apresentando aqui, no caso, eu quero parar de compartilhar, porque eu já parei de apresentar. Então, assim, eu acho que agora seria legal a gente conversar, né? Discutir, tem dúvidas, e eu quero aparecer aqui na tela. Deixa eu parar o meu compartilhamento, que eu não estou conseguindo.
Bom, enquanto o Aloysio configura aí a imagem, eu quero agradecer, né, por essa apresentação muito elucidativa para todos nós, e vamos abrir aqui para as perguntas, enfim, dúvidas, né, questões que vocês queiram encaminhar agora ao Aloysio, né? Vamos aproveitar essa presença aqui importante, né, para fazer os nossos esclarecimentos. Por favor, fiquem à vontade. Sim, Núbia, né, levantou a mão. Núbia, por favor. Oi, Aloysio, bom dia. Agradeço, primeiro, muito relevantes as informações. Eu estou querendo, desculpe, eu estou tentando, eu saí do ar porque eu tentei fechar minha tela aqui da apresentação, não estou conseguindo. Porque eu tive que baixar um aplicativo para apresentar o Prezi em vídeo, e simplesmente agora eu vou tentar aqui tirar essa... Sim, tudo bem. Então, vamos aguardar só um instantinho, e aí nós... Vou tentar aqui... É só porque é muito chato ficar... Caramba, esse programa parece que grudou aqui, né? Deixa eu... Está aparecendo umas coisas estranhas aqui de... Aqui para nós está aparecendo a tela, né, tela inicial do Prezi, né? Pois é, não era para acontecer isso, não. Não, tudo bem. A gente aguarda um instantinho. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em outro dispositivo, tá? Para responder vocês, espera aí. Eu vou sair daqui e vou entrar no... Eu acho muito chato ficar com esse... Eu vou sair um minutinho e volto no outro. Tudo bem, tudo bem. Está sem som, doutor. Ele está entrando em outro dispositivo, um momentinho só. Pronto, acho que agora vai. Certo, muito bem, estamos de volta, então. A Núbia estava, né, com a mão levantada. Núbia, por favor. Bom dia, queria agradecer, muito relevantes as informações. Eu tenho muitas dúvidas sobre como preencher essas informações de trajetória artística no Lattes, né, mas isso eu acho que é assunto para uma conversa inteira. A minha dúvida mais pontual agora é, por exemplo, produções em coautoria com outros programas do mesmo curso de artes, por exemplo, pontua também, ou com outros cursos da mesma universidade, ou com outros programas de arte de outras universidades? Como que funciona? Olha, essa questão da pontuação a gente, na verdade, tem que pensar o oposto. A partir daquela produção, o que ela significa para a sua pesquisa? O que significa para a área, para a sub-área? Então, por exemplo, se você tem vários produtos, né, dentro das várias tipologias que são multidisciplinares, ou mesmo transdisciplinares, né? E isso, na verdade, se você pensar na produção artístico-cultural, isso, a princípio, ela vai... não há nenhum impedimento, pelo contrário, depende muito da missão, do objetivo e do tipo de produção.
porque você precisa... e a questão do Lattes é importante também. A gente tem que... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma tela, não vou mostrar para vocês, mas vai ser fácil. Quando a gente entra no currículo Lattes, a princípio, eu sempre... você tem... a gente insere tudo que for possível no título, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você abre o currículo Lattes, você tem... eu até abri aqui agora no computador, infelizmente não consegui mostrar. Quando você entra na tela inicial, na barrazinha lá em cima, você tem dados gerais, formação, atuação. Lá na direita, você tem um mais que tem mostrar informações complementares. Aí, quando você clica nela e você abre, tudo que foi... porque é uma grande reclamação, que até era procedente, que, no caso, quando você declara a produção artístico-cultural, ela não aparece todas as informações. Mas, quando você amplia na visualização da plataforma Lattes, ela aparece tudo que você inseriu. Então, e, ao mesmo tempo, a gente... mas o que deve ser colocado é toda a informação possível no título da sua produção no Lattes. Isso ajuda, sempre, né? Sobretudo nas coordenações, na hora de recolherem e importarem para a Sucupira. Porque, quando a gente visualiza o currículo Lattes individualmente, de cada pessoa, você consegue expandir e ver a produção completa, com todas as informações. Mas, na hora da importação, muitas vezes isso não vai junto. Então, se você coloca todas as informações no título, quando as coordenações forem importar, com certeza as coordenações terão as informações mais completas para preencher melhor a plataforma Sucupira. Porque é uma coisa... até chato a gente ficar falando de coisas mecânicas, porque, na verdade, como operacionalizar, né? A relação Lattes-Sucupira. Lattes, digamos, é o nosso CPF, é pessoa física, pesquisadora, pesquisador. Enquanto que a Sucupira é, digamos, CNPJ, pessoa jurídica, programa. E quando esses sistemas foram desenvolvidos, veja só, a produção artístico-cultural, agora que está chegando em outras áreas, porque até então era prerrogativa da área de artes. Então, essa importação do Lattes para a Sucupira, ela funciona perfeitamente para a produção bibliográfica, porque todos os campos chegam lá. A produção artística, nem sempre as coordenações vão ter todas as informações para preencher a partir do Lattes na Sucupira. Eu não sei se eu estou sendo claro. Quer dizer, daí essa importância da gente inserir todas as informações no título. Bom, aí vem a questão. Você mencionou de programas diferentes. Depende muito da missão, objetivos da pesquisa, né? É claro que, por exemplo, se eu estou fazendo eu tenho um trabalho que envolve mídias criativas, né? Se eu lancei... Então, por exemplo, eu vou fazer alguma produção minha, musical, em conjunto com algum docente ou algum discente de um programa de mídias criativas, por exemplo. Um novo tipo de vídeo, espacialização de vídeo, né? Que eu vou trabalhar com alguém. Então, tudo depende muito do que você faz e, sobretudo, como é justificado. Agora, é importante observar aqueles 5 itens ali: aderência, coerência, né? Aquilo que é o fundamental. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Só sobre o título no Lattes, mais uma dúvida. Inclusive, uma breve descrição do que é, também dá para colocar no título? Ou aí não é o caso? Aí eu acho que não é o caso, não. Se você coloca o título da produção, você coloca aonde foi apresentado, você coloca qual o projeto de pesquisa que ele
está integrada, aquela produção, né, está inserida em que projeto, em que linha. Então, são até informações mais objetivas do que propriamente um texto assim discursivo. São informações objetivas, né, para você situar e contextualizar a produção. Porque muitas vezes você abre, eu já fui coordenador, né, durante 3 mandatos, então, quando você vai colocar, você vai né, preencher a sucupira, você abre uma determinada produção artística, cultural, de alguma pessoa, e está lá assim, apresentação de obra musical. Como é que eu, como enquanto coordenador, o que eu posso escrever e justificar disso, né? Se a pessoa colocou no seu latte apresentação de obra musical, interpretação de obra musical, né? Então, você vou colocar, por exemplo, eu estou aqui com eu gosto sempre de dar os meus exemplos, porque aí eu falo de mim mesmo, não tem problema, né, de direitos autorais e de maiores. Então, por exemplo, se eu chego desculpe, aqui tá difícil. Sei lá, uma determinada produção, eu ponho o nome de todas as pessoas envolvidas, concerto como integrante do Quinteto Vila Lobos, lançamento do álbum Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Convidados, Sons do Brasil, realizado na Casa da OSPA, a convite da direção artística da Fundação OSPA, vinculado a projeto de pesquisa na UFRJ. Então, informações sintéticas que, a princípio, dão conta, e no caso da coordenação, se isso for uma produção que eu vou destacar, eu vou ter que escrever uma justificativa de por que, né, ela está sendo destacada. E, a princípio, a gente pede na Sucupira que as coordenações insiram só as produções, inicialmente, que são possíveis, né, de serem destacadas, e na hora da produção realmente ser destacada, eu vou escrever uma justificativa, umas 5, 10 linhas, 4, né, porque aquela produção foi destacada, aí, qual foi o impacto que foi desenvolvido, mas a informação básica está lá no título da Sucupira, por exemplo. Aí cada coordenação tem um pouco sua metodologia, né, mas como forma de, digamos, de sintetizar e objetivar esse preenchimento. Porque você imagina só, no final de um quadriênio, ou de quando abre, as coordenações terem que destacar as 4 produções de cada docente do programa, de discentes, e ainda vão ter que escrever uma justificativa, ou seja, é importante que as pessoas, né, docentes, discentes, já participem desse processo ajudando as coordenações, porque realmente, senão fica realmente um trabalho difícil. Não sei se era isso. Era sim, tá ótimo. Tenho mais várias dúvidas, mas vou descobrindo ao longo do curso também. E aquele link dos critérios de avaliação, qual que é mesmo? Onde que eu acesso? Se você procurar área de artes, CAPES, aí você vai cair na página da área de artes. Aí você tem os documentos atuais, documentos anteriores e um histórico da área. Todos os documentos dos últimos, pelo menos 3 quadriênios e um triênio, estão lá. Tá certo. Obrigada, valeu. Muito bem. Nós temos agora o Ben-Hur, estava aqui com a mão levantada também, por favor. Satisfação, doutor. Prazer em revê-lo. Muito obrigado pelas recomendações. Eu tenho uma dúvida, como eu sou calouro, quanto à questão da plataforma Currículo Lattes, se essas informações são enviadas ao Sucupira de forma automática ou cada um tem que tomar conta disso? Não,
Isso, na verdade, como eu falei, quer dizer, o Lattes é o teu CPF, a tua, né? É você, o registro da sua atividade, enquanto pesquisador, docente, sobretudo vinculado ao ensino superior. E já a Sucupira é o retrato das informações do programa. Então, justamente, o Lattes é uma forma, um bom preenchimento da plataforma Lattes por parte das pessoas que, com certeza, vai ajudar muito as coordenações a preencher a Sucupira. Tá? E esse trabalho de importar do Lattes, ou, enfim, usar o Lattes, ou usar algum outro sistema para preenchimento da Sucupira, isso diz respeito somente às coordenações ou comissões que são montadas dentro de cada programa. Tem programas que têm comissões para ajudar nessa questão de preenchimento, né, junto ao coordenador. Agora, é muito importante que todo o corpo discente também entenda esse mecanismo, porque isso vai ajudar muito o trabalho das coordenações. Outra pergunta, professor, quanto à questão do currículo Lattes, obviamente que tem uma trajetória, já tenho assim, desde 1986, posso eu fazer uma grande revisão do material, editar e colocar mais informações? Hoje eu aprendi de que existem muitas falhas no meu currículo Lattes que eu posso estar revendo, editando, melhorando. Isso aí eu posso fazer sem problema nenhum? Olha, pode editar. Eu confesso que eu tenho que verificar se eu consigo inserir uma informação com data anterior, mas consigo sim. Eu acho que consegue sim, tá? Eu não sou especialista em Lattes, em plataforma Lattes, porque, né? Mas eu acredito que sim, que você possa editar o que você já colocou. Muito obrigado, professor. Ótimo dia para vocês todos. Muito obrigado a todos. Nesse caso específico, né, a gente tem que enfatizar que a avaliação da CAPES é feita a cada quadriênio, né? Então, quer dizer, a produção de uma pessoa na década de 90 não vai importar tanto, né, como a produção do quadriênio vigente, não é verdade? Exato. Não, isso foi outra ótima observação, porque para ele, enquanto pesquisador, professor, né, é importante ele ter um Lattes completo, atualizado, mesmo com as produções anteriores, porque às vezes você pede um recorte de 10 anos, de 5 anos, mas para o programa, realmente, só vai contar a partir daquele ano que ele entrou, ou que a pessoa entrou, e mais tarde também como egresso, né? Então, mas a data anterior ao ingresso no programa, para o programa, não faz muita diferença. Certo. Mais alguma dúvida, questão, observação, por favor? Sim. Rita, por favor. Olá, Aloysio, super obrigada, viu? É muito importante essa tua explanação aqui para a gente. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar pela divulgação dela, né? Que é essencial, tanto o corpo discente, como o corpo docente, como também a assessoria técnica administrativa, ter conhecimento dos processos de avaliação. Então, você já está aqui mesmo nos aproximando, né? Inaugurando esse assunto que certamente vai ser retomado e mais expandido, né? Para a gente poder entender qual é a responsabilidade de cada uma de nós, né, na construção da avaliação, né? Então, agradeço muito, muito, muito. Mas eu queria fazer também duas perguntas. Uma é sobre a coleta CAPES, né, que eu estou aqui curiosa para saber se há uma transição, se está acontecendo uma transição da plataforma, uma transformação da plataforma no sentido de coleta de dados. Porque, só para que todo mundo aqui saiba, né, até o ano passado, os dados eram inseridos pela seção técnica de pós-graduação, né, com a supervisão da coordenação. Esse ano de 2026, a gente teve que preencher um censo, né, e teve que fazer o cadastro na plataforma. Então, eu queria saber se
existe essa intenção ou essa transformação, esse caminho, né, da plataforma rumo a uma inserção de dados individual também? Essa é a minha primeira pergunta. Você quer Olha, responder? eu vou. Infelizmente, eu não tenho como responder essa questão, porque o que acontece, até eu poderia ter colocado um pouco no início da apresentação, falado do organograma, né, que funciona na CAPES. As coordenações de área estão vinculadas à diretoria de avaliação. A gente trabalha muito como um grupo nem consultivo e ajuda em alguns momentos da deliberação, mas a gente nem delibera. E a gente não tem acesso, essas transformações, digamos, tecnológicas, operacionais, a gente não tem acesso, a gente sabe menos do que as coordenações, inclusive. Para você ter uma ideia, na época, né, de avaliação quadrienal, que encerrou em novembro, né, a etapa de avaliação, por exemplo, a sucupira, que a coordenação diária visualiza, é diferente da sucupira das coordenações. Então, muitas vezes, as coordenações, estou com problema, mas eu falo, olha, a gente não. Sempre vocês têm que estar em contato com aquele famoso Fale com Davi, que é um e-mail, né, de SOS amplo, falecondavi@capes.gov.br, porque as coordenações de área não têm informação e não vão saber como ajudar. Aí continuam sem saber como ajudar nesse sentido. Não tem problema, tudo tá ótimo, já está contribuindo imenso, assim, imenso. Desculpe, só uma coisa. Não, pode Esse falar. Fale com Davi, eles estão respondendo no mesmo dia. Tá. Tem várias pessoas que estão escrevendo, como é que eu faço? Falei, escreve para o Fale com Davi e as respostas estão chegando no mesmo dia. Tá ótimo. E aí eu queria voltar no Qualis, né? Porque eu também fiquei curiosa, porque a gente sabe, né, dessa transformação também e de um fim, né, o fim do Qualis, inclusive, que foi falado, né? Mas aí eu fiquei em dúvida porque foi lançada uma nova lista Qualis, né? Agora no final de 2005, início de 2026, né? E aí eu fiquei em dúvida, e aí eu queria ver com você, assim, porque Olha, isso. o fim propriamente, o que acontece? Você pode talvez usar um outro nome, mas o conceito de Qualis é a avaliação dos 5 tipos de produção intelectual, no caso no nosso caso, a área de artes. São as 5 tipologias de produção intelectual vão continuar sendo avaliadas com a atribuição de conceitos da mesma maneira que sempre foram. Tá. A única exceção é para a produção em artigo em periódico, que não vai ser mais o periódico que vai ser avaliado, e sim o artigo. O resto é como está, inclusive, no documento da ficha de avaliação. O que vai ser esperado da avaliação de cada tipo de produção intelectual. Sim. Que continua sendo, a gente tem, né, na fala, inclusive, do o A1, o T1, o L1, né? Sim. Do mesmo processo e com esses mesmos critérios até que eu apresentei aqui, né, que continuam valendo e no nosso caso vai ser mais fácil a gente fazer essa transição no caso da produção em artigos em periódicos, porque a gente já tem esse know-how, essa experiência com o Qualis artístico-cultural, produção artístico-cultural. Na verdade, a produção artístico-cultural vai continuar sendo avaliada em A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, né? Com os mesmos critérios. Perfeito. Muito obrigada, viu? Nada. Sim, por favor, Núbia. Por favor, Núbia. Eu tenho mais uma dúvida. Eu entrei no programa de arte e educação. A minha experiência, a minha trajetória artística, ela é muito plural, mas muito em produção artística.
E eu queria entender como que funciona isso na área de arte e educação, se ela vai ter valor, também vai ser considerada, ou se é isso, essa dúvida. Olha, no caso, qualquer tipo de produção intelectual, né, aqui falando especificamente da produção artístico-cultural, ela tem que seguir para ser estratificada, classificada, ela tem que seguir aqueles parâmetros, né? Então, se a produção tem, sobretudo, a primeira coisa, aderência ao seu projeto de pesquisa, a linha de pesquisa na qual ele está inserido e a área de concentração do programa, enfim, a produção tem que estar inserida numa estrutura quase que vertical, né? Que você tem a produção, aí você tem o projeto de pesquisa, você tem a linha de pesquisa, você tem a área de concentração, né? Então, se a produção observar essa verticalidade, essa aderência a essa estrutura, né, ela é classificável. Agora, se você... porque, né, quem é artista, a gente não pode confundir obra de arte com pesquisa artística, obra artística com pesquisa artística. Então, isso é fundamental, né? Tem um texto que eu uso, que eu dou aula também de metodologia da pesquisa aqui, e tem um texto que eu acho basilar, que é do Lopes Cano Opaso, sobre investigação artística, sobre pesquisa artística. Ele fala uma coisa que eu acho fantástica, assim, o fato de eu produzir arte não significa que eu faça pesquisa em arte. Então, nem tudo que eu faço em arte pode ser considerado como pesquisa em arte. Então, se o que eu faço é um tipo de produção artística que não está vinculado à minha atuação enquanto pesquisador, enquanto docente de um programa, inserido num projeto, né, numa linha de pesquisa num projeto que já está em andamento, essa produção ela não faz sentido para aquele programa. Então, ela ótimo para mim, devo colocá-la no meu currículo Lattes, porque revela que eu tenho uma produção artística também, mas aquela produção, ela não está vinculada ao programa, ela não deve ser vinculada ao programa porque ela não está relacionada ao seu projeto, né? Então, tem essa diferença, né, que a gente tem que estar muito atento. Nem toda produção artística ela pode ou deve ser inserida como uma produção do programa destacada, sobretudo destacada, né? Se ela não tem nada, não tem relação alguma com o projeto ou com a linha, ou com a área, com a missão do programa, ela não se justifica que a coordenação insira na Sucupira como produção destacada, seja da discente, seja do programa, mas é interessante você colocar no seu Lattes. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. Entendi essa diferença aí de produção e pesquisa. Fazer arte não é fazer pesquisa em arte. Sim, sim. Eu acredito que isso tenha muito a ver também com as carreiras multifacetadas que nós temos no Brasil, né? Uma pessoa pode ser um performer, né, e atuar também na área de educação, e muitas vezes ela pode fazer uma performance que não está ligada diretamente à atuação educacional, né? Então tem que haver esse cuidado, mas enfim, a performance sempre mostra uma produção relevante, né? Mas nem sempre com aquela aderência, né? Como a gente sabe, né? O Aloysio mencionou também, com aquela aderência ao tema de pesquisa, né? Exato. Improvisação na sala de aula com crianças de 5 a 8 anos de idade, né? E aí a pessoa faz uma performance assim, áreas famosas de ópera italiana. Aí isso não tem a ver com aquilo. Estou fazendo um exemplo aqui estapafúrdio, né? Mas só para
mostrar que nem sempre, né, uma performance vai ter aderência ao tema de uma pesquisa, de mestrado, de doutorado, ou enfim, de quem já é docente, né? Mas muito relevante isso aí que o Aloysio falou. Muito bem. Mais alguma participação, por favor? Essa é uma diferença fundamental que a gente precisa entender, né? E eu acho que um caminho para entender essa diferença é a gente se amparar nessa documentação que está no site da área de artes da CAPES. Então, eu estou aqui novamente recomendando que a gente se aproxime desses documentos, né, para verificar quais são as diretrizes da área, né, e para a gente entender essa diferença entre a pesquisa, né, a produção artística e a produção de pesquisa na área de artes, né, que essa diferença é fundamental, Aloysio. Eu agradeço muito você ter tocado nisso. É um assunto importantíssimo para a gente. E tem algumas questões também que a gente pode considerar assim não tão importantes, mas que no final do processo acabam assumindo vir um problemão, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a produção técnico-tecnológica. Tem a ver com o assunto também, porque no documento, a área de área, né, no documento de área, você está lá quais são os produtos estratificáveis. O que a área entende, o que a área definiu como um produto que vai ser classificado, estratificado e ter uma avaliação e uma nota. Né? Eram 10, agora passaram para 13. Né? Então, está tudo lá, os produtos. Aí o que acontece? Na avaliação passada, e também houve uma recomendação de só os programas declararem os destaques, né? Potencialmente destacáveis. Nós avaliamos cerca de 5.000 produtos técnico-tecnológicos, dos cerca de 70 programas. 5.000, 4.800 e pouco por aí. Sendo que desses 4.800 produtos que estavam lá, quase 50% eram apresentações de trabalho. E a apresentação de trabalho não é estratificado. A área definiu que não era estratificado. Ou seja, olha só o trabalho desnecessário a partir de uma desinformação, uma ausência de informação. Né? E esses dados sempre constam no documento de área, seja do quadrinho anterior, seja desse. Então, é importantíssimo assim, que as coordenações... E é claro também, eu não sei, cada programa tem suas sistemáticas, suas metodologias de como recolher as informações das produções. Então, mas se as pessoas docentes já sabem o que não é, o que não vale, né, no popular, o que não vale, aquela pessoa docente não vai encaminhar para a coordenação uma apresentação de trabalho como uma produção tecnológica destacada. Isso já evita um problema para a coordenação. E a gente sabe que a coordenação, com um monte de coisa que precisa processar, acaba enviando. Então, você vê, dessas 4.800 produções que a gente precisou avaliar, pelo menos 2.500, 2.300, a gente teve aquele famoso NC, não classificado, que já não precisava nem ter ido adiante, entendeu? Então, você vai facilitando, melhorando o trabalho de todos nós. Né? Posso comentar mais uma coisa? Por favor, sim. Eu fico pensando sobre essa questão de como artistas multilinguagens se inserem dentro da academia, que a impressão que eu tenho, estou chegando agora, né, no mestrado, é que a academia valoriza mais a verticalização, assim, o aprofundamento em algo, do que, como, por exemplo, um artista multilinguagem que vai se ramificando mais horizontalmente, né? Então, tipo, eu tenho muitos trabalhos diferentes em muitas áreas e com contextos diferentes. Mas eu vejo que, de alguma forma, eles têm um diálogo, uma relação, uma conexão, a partir do experimentalismo. Então, essas dúvidas que eu tenho, assim, como
como essa produção plural é valorizada e se é possível de ela ser valorizada. Olha, é totalmente possível. Aí vem a questão da justificativa, né? É importante você encontrar uma justificativa que permita, que demonstre, né, que essa produção tem aquela aderência, que tem o impacto, que tem, né? Então, assim, se você consegue justificar bem, tudo é válido, né? E aí a justificativa, no caso, ela é acrescentada dentro do Lattes nessas descrições, seria isso? Não. No Lattes, você coloca uma informação bem objetiva. No caso, a coordenação do programa é que se entende que aquela é uma produção significativa sua, que ela vai ser destacada, aí sim que para o Sucupira, para a plataforma Sucupira, é necessária uma justificativa de por que aquela produção ter sido destacada. Então, vejam só, não é qualquer produção que vai ser destacada, né? Acredito que são algumas produções que são destacadas. E aí você precisa ter uma boa justificativa de por que aquela produção foi considerada, né, relevante sua, ou destacada por você ou pelo programa. Então, aí, no caso, é importante, aí sim é importante a justificativa, né, com todos esses pormenores. Certo. Entendido, agradeço mais uma vez. Muito bem, nós temos agora a participação da Andréa Miranda, nossa coordenadora do programa Profartes, que é o programa profissional em artes. Andréa, por favor. Bom dia. Bom dia, professora Aloísio. Gostaria também de agradecer sua participação aqui na nossa semana inaugural, dizer que sua fala de hoje contribui muito, né, para a nossa semana, para que todos esses discentes, né, tanto os novos, os ingressantes, como os que já estão conosco já há algum tempo, também se apropriem dessas questões de avaliação, que é muito importante, inclusive para nós, coordenadores. Na verdade, eu gostaria só de deixar um recado que, como essa reunião está sendo gravada, depois disponibilizaremos também, né, para os estudantes que não puderam participar, no âmbito do Profartes, que é o programa que eu estou coordenando no momento, a nossa área de avaliação não é essa, é a área 51, né, que é uma área nova desde o final de 2023, que é a área de Ciências e Humanidades para a Educação Básica. Obviamente que tem muitas coisas semelhantes, né, mas algumas outras específicas também, então eu gostaria só, vou deixar aqui no chat o link para essa área que diz respeito ao programa profissional em artes, que é o Profartes, o programa em rede, tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Isso, não foi ótimo, o professor André ter colocado isso, porque realmente, né, o Profart já há alguns anos, já a última avaliação ainda foi separada, né? Mas não, essa última de 21 a 24 já foi separada. Mas anteriormente era na área, cada área tinha, né, o Profart estava na área de artes, o Profist estava na área de história, enfim. E agora tem essa nova área para ciência e educação básica, né? Muito bem. Talvez mais uma perguntinha para finalizar, se alguém tiver. Se não, acho que podemos encerrar, né? Então, bom, novamente eu quero agradecer essa participação do Aloísio aqui, que foi super esclarecedora acho que todos vão rever essa participação de hoje, né? E fazer suas pesquisas e suas, enfim, as suas melhorias, né, em todos esses detalhes de preenchimento de lattes e essa parte da plataforma Sucupira também, para nós todos coordenadores, isso é muito, muito importante, muito relevante, né? Então, Aloísio, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, né? E para quem vai permanecer na semana inaugural, né? Boa semana inaugural para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Luísio. Um prazer imenso, viu? Muito importante você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu agradeço o convite e eu acho importante a gente estar sempre conversando, né? Porque eu só vou também deixar um último apelo para, né, sobretudo discentes, não deixem as coordenações sozinhas. Né? Não deixem as coordenações sozinhas, leiam os documentos de área, né, da ficha de avaliação, porque aí vocês vão entender melhor como funciona e, com certeza, vai facilitar em muito o trabalho das coordenações. Muito obrigado por esse recado. E, bom, então, uma boa tarde a todos, né? Bom resto de semana a todos, tá? E daqui a pouco nos veremos à tarde com a palestra, a conversa sobre a plataforma Brasil, com o Wilster Sotani. Então, até breve, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Até breve. Muito bem. Rita, acho que você... Eu tenho que desligar. Isso mesmo. Vou parar aqui a gravação.